Todos os povos sempre tiveram sua visão cosmogônica, ou seja, da origem do universo e da humanidade. A cosmogonia aceita pelos cristãos e judeus está registrada nos primeiros capítulos de Gênesis ou Bereshit, cuja visão edênica não serviu apenas para as crenças, mas também para manifestações artísticas. E como a figura central deste vídeo é Lúcifer, nós vamos ter então no século XVII, em uma das obras do grande poeta, o segundo maior poeta inglês, John Milton, e em primeiro, obviamente, Shakespeare, onde ele poetiza, humaniza e romantiza as histórias bíblicas, baseado nas palavras gregas de Homero. E nós temos a figura de Lúcifer aí romantizada. E esta obra, para os luciferianos, foi base para essas crenças que a gente tem hoje sobre o que é a figura de Lúcifer. Uma das máscaras deíficas, um epíteto de Lúcifer, como o herói injustiçado ou como o anjo mais belo. Mas, retrocedendo um pouquinho, sobre o Lúcifer ainda bíblico, não só artisticamente como trouxe John Milton, há sim de fato uma confusão com relação ao Lúcifer bíblico, porque nós temos lá no livro de Isaías, no capítulo 13 e 14, uma referência como se estivesse sendo falado, descrito ali sobre Lúcifer, porém não. Em Isaías 14 nós temos um cântico satírico, se referindo, na verdade, ao que muitas pessoas confundem ser sobre Lúcifer, quando na verdade é um rei babilônico. E há vários textos da Bíblia onde se faz uma alegoria com relação aos reis da Babilônia. E devemos lembrar agora sobre o conflito dos judeus com relação ao Império da Babilônia. O Império Babilônico surgiu no século 7 a.C. e conquistou grande parte do Oriente Médio. E dominou grande parte do Oriente Médio, incluindo o Reino de Judá. Enquanto o Reino de Judá era um estado independente na região da Palestina desde o século 10 a.C. Então, notoriamente, no livro de Isaías, nós veremos muitos textos satírico se referindo aos governantes da Babilônia e descrevendo ali as profecias de Isaías sobre suas quedas. É muito fácil acreditar que ele está se referindo a Lúcifer. E para suscitar mais ainda esta confusão de um Lúcifer bíblico, nós tivemos posteriormente, na Idade Média, a necessidade de eleger uma figura, de performar ali um ente que representasse o mal, o maligno, o diabo. E aí surge então a figura do diabo sendo relacionado a Lúcifer, a um anjo caído. Mas essa figura, na verdade, foi um Frankenstein, porque eles pegaram elementos de outras mitologias e também elementos da Bíblia para caracterizar o diabo, que era responsável por atentar o homem a pecar. E vamos voltar agora em outras mitologias bem mais atrás e ver elementos que contribuem para a figura de Lúcifer. Em 1961, foram descobertos 14 textos onde havia ali uma lista de nomes divinos. E dentre esses textos, com esta lista de nomes divinos, havia também a descrição de rituais e mitologia ugarítica. E entre esses nomes divinos estava o verbo escrito com a letra NGH, que aparece em ugarítico, siríaco e etíope, e em hebraico é um substantivo traduzido como brilho, conhecido como Vênus, associado com o que mais tarde seria Lúcifer. Isso é um pouco do que podemos considerar de origem de Lúcifer, mas bem sabemos que existem muitas máscaras deíficas e epítetos de acordo com as mitologias, de acordo com o passar do tempo, as interpretações de cada cultista. Porém, agora você sabe que não há necessidade do luciferianista e satanista se apegar tanto à figura de Lúcifer descrita pela Bíblia, que existiram outras mitologias que trabalharam com esta máscara deífica, com este epíteto de iluminação, sabedoria, intelecto. Porém, o que podemos ter de senso comum é que Lúcifer, de fato, é a estrela mais brilhante, é o que representa a iluminação e a sabedoria, o conhecimento, a ascensão do homem através do conhecimento. Eu poderia também entrar no mérito de que Lúcifer e Satã são faces da mesma moeda, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo e falar especificamente da origem de Satã.
E você se considera um luciferiano? Vou deixar agora, inclusive, algumas características que definem o pensamento luciferianista, inclusive de uma das fontes que eu utilizei para gravar este vídeo, que é a Bíblia do Adversário de Michael Ford. Confere aqui para ver se você se inclina a estas características e se você é um luciferiano.